2023 já está batendo a porta, temos um novo governo, teremos, né, o governo PT, e a gente vai saber hoje nesse vídeo quais as empresas small caps podem ser as mais beneficiadas nesse cenário. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. Eu sou o Rafael Zattar e hoje temos uma presença muito especial. A gente traz no canal da Carteira Z muitas vezes, desde 2018 que a Carteira Z acompanha o Trígono. Eu faço questão de falar aqui, temos o Werner e eles dão insights sobre empresas aqui, sobre a gestão, e a gente vai saber, como eu falei no início aqui, quais as empresas podem ser as mais beneficiadas com esse cenário que a gente tem visto aí. Muita gente preocupada com 2023, outras pessoas um pouco mais tranquilas. Aqui a ideia não é falar sobre política, mas sobre posicionamento e proteções para o ano que vem. Antes de passar para o Werner, para ele falar conosco, eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever nesse canal. A gente tem ficado muito triste porque tem gente que está vendo o vídeo, está consumindo o conteúdo, mas não está se inscrevendo, beleza, gente? É um prazer aí que você faça isso e compartilhe nos grupos também. Werner, obrigado mais uma vez pela presença. A gente fez uma live, acho que foi no primeiro semestre ali, no finalzinho, aqui no canal. Acho que a gente tem alguns updates para dar para a galera. E no início, Werner, se você quiser falar um pouquinho sobre os resultados dos fundos da Trígono voando mais um ano, já tem desde 2018, então tem 4 anos e meio, né, praticamente, da existência da Trígono. Parabéns pelo trabalho de antemão. E a palavra toda tua, Werner. Boa noite. Boa noite. Já estava com saudades aqui, né? Já são 4 anos, né? Falou, o Zattar esqueceu da gente. Né? Nem pensar. Mas assim, então, assim, a gente ganhou 2 prêmios agora da Citywire, né, que é uma empresa britânica que avalia 16 mil gestores. Nós somos o número 1 no Small Caps e no Dividendos do Brasil. Nós tínhamos ganho já em março mundial, número 1 no mundo, em 16 mil gestores, né? Agora a gente ganha essas 2 categorias. E os fundos estão indo muito bem. Também, outra coisa, tivemos o rating MQ2, que é Management Quality, qualidade de gestão da Moody's. Então, é excepcional, porque vai de 1 a 5. Tá ali, o número 1 é os bancões, né? A gente está com 2 para uma gestora pequena como nós, foi extraordinário. E os fundos, né, estão indo muito bem, os small caps ganhando até ontem, né? Hoje foi bem de novo. Está com 8,5 no ano e o índice small caps está com menos 0,20, estamos bem. O Delphos, né, que é realmente o fundo campeão aqui, 19,4 e o índice DIV 15%. E aí esse DIV tem Petrobras, tem Vale, os bancos, né? E a gente realmente está dando um banho aí no DIV, 19% no ano. Lembrando que o Delphos é focado em dividendos, né? O Verbier, que é o Bovespa, né? Ele briga ali com o Bov, está com 15,8 e o Bovespa 11,55. Estão empatados ali um pouquinho à frente do Bovespa. Hoje ele foi bem de novo. E assim, destacar, acho que um destaque mesmo, é o nosso Prev 70, com 70% em ações, né? 30% em renda fixa, com 20,9 contra o CDI 10%. Quer dizer, deu 2 vezes o CDI, né, nesse ano. Um ano bem difícil, né? E a gente é small caps, a gente, né? Assim, eu tenho resultado aqui focado em small caps. E o Icatu Prev 100, né, com 16,6 contra 11,5 do Bovespa. Então, são os principais fundos, né? Todos batendo os índices de referência. E eu acredito que até o final do ano a gente vai melhorar, porque os resultados saem agora, né? O terceiro trimestre, e é o que faz andar. Empresas que ninguém olha, sai o resultado, surpreende. Então, a gente está otimista aí com essa virada de ano aí. Perfeito, Werner. Parabéns pelo resultado. Mais um ano vencedor, não terminou ainda, mas já estamos aí nos finalmente, digamos assim. E eu queria falar, antes de falar dos small caps que podem se beneficiar de um cenário do governo PT para 2023, é óbvio que o foco do fundo, da Trígono, de um fundo de ação, um bom fundo de ação, é o longo prazo, mas o gestor, com certeza, ele dá uma olhada e quer saber, dá uma olhadinha sobre o cenário e faz algumas adaptações na carteira. Antes de falar das empresas, Werner, muita gente tem nos contactado perguntando e querendo dolarizar a carteira. Muita gente mesmo. Se a gente for ver desde 1994, eu vou botar até um gráfico para o pessoal conseguir enxergar o que eu estou falando. Vou tentar compartilhar uma tela aqui do mais retorno e o pessoal vai conseguir observar o que eu estou falando do comparador de fundos. Em 96 aqui, né, um pouquinho depois do início do Plano Real, a inflação, o IPCA rendeu 468, o dólar praticamente empatado, 480, praticamente só repôs a inflação.
A poupança, 867%, o Ibovespa, 2.922, o índice Ibovespa, e o CDI, 4.107%. Isso aí, mais de quase 30 anos aí de histórico. Então, Werner, o carrego do dólar não se mostrou favorável desde o início do Plano Real. Como eu falei, ele só repôs a inflação, perdeu feio para a poupança. Claro que muitas pessoas podem falar, mas são aplicações muito descorrelacionadas. São sim, mas ninguém quer um carrego de longo prazo inferior à poupança, mas também ninguém consegue prever se no futuro vai ser igual. Então, o que eu queria falar com você, tanto para as pessoas que querem proteger a carteira, quanto para as empresas que o Trígono investe, né? As empresas que vocês investem, que têm receita em dólar, posição em dólar, são suficientes para neutralizar, digamos assim, um caos demasiado? A gente vai falar um pouco mais das empresas daqui a pouco, ou não? Ou vocês têm algum plano de contingência, plano B? Se tiver um caos, a gente vai dolarizar um pouco a carteira. Fala um pouquinho isso para a gente, Werner, por favor. Eu só quero fazer uma observação, né? A gente faz todo esse acompanhamento, né, etc, etc. Agora é o seguinte, boa parte o dólar, ele ficou muito represado lá com o Gustavo Franco, o pessoal lá atrás, né? Armínio Fraga, então foi artificial. Quando você pega 10 anos, esquece o Plano Real, eles tiveram que subir os juros, distorceram muito. Vamos pegar 10 anos. O dólar subiu até agora, até setembro, até setembro, 10,3, o CDI 8,6, o IPCA 6,1, né? O Bovespa 6,4. Quer dizer, para mim, 10 anos é muito mais referencial do que 28 anos, né? Porque você teve toda a distorção inicial. E os últimos 5 anos, o dólar subiu 11,3, CDI 6%, IPCA 5,6 e o GPM 12,6. E boa parte, né? O GPM tem a ver com dólar. O dólar subiu, o GPM subiu. Então, assim, eu acho que o dólar continua como uma proteção, sim, apesar que no longo prazo ele está distorcido. Para mim, a melhor forma de você se proteger contra a inflação é através das empresas, porque as empresas são as causadoras da inflação. As empresas repassam custo, repassam preço, né, e conseguem repassar a inflação. Se tiver dólar, elas repassam também. Então, assim, a gente continua nos protegendo desde 2015, né, através do dólar. E isso foi assertivo, né? Realmente o dólar subiu mais que inflação, mais que CDI nesses últimos anos, e uma proteção caso, né, a economia local aqui ela saia do trilho, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer. Lá fora também, o dólar está subindo por conta de taxa de juros, você tem guerra, você tem conflito, um monte de confusão aí. O dólar é proteção lá fora e aqui dentro, né? E aqui duplamente. Você tem duas confusões aí acontecendo. Então, continuamos a estratégia há 7 anos e os nossos fundos demonstram que essa estratégia é assertiva, tá? Então, assim, não recomendo comprar dólar, recomendo empresas que se beneficiam do dólar, né? O dólar não rende, rendimento, se não tem dividendos, mas as empresas, sim, pagam bons dividendos, né? A gente pode estar comentando aqui, então é a nossa grande proteção, e não mudou nada, a gente continua realmente com esse tipo de hedge, né? As empresas têm receitas em dólar. Até para compartilhar aqui com o pessoal, Werner, você falou de um prazo um pouco menor. A gente olhando aqui uma janela mais curta, desde 2010, por exemplo, ratificando o que você está falando, realmente, a gente vê o dólar até abaixo do CDI, o dólar é o vermelhinho aqui, o CDI é o azul. Então aqui o dólar deu uma disparada aqui de 2020 para cá. No final do período de 2010 até agora, realmente fica um pouco acima aqui do CDI. A inflação ela veio abaixo, a poupança também, né? Como eu falei no primeiro, tinha perdido uma janela longa e agora o dólar ganha com mais distância. E o Ibovespa rendeu apenas 55% nessa janela mais. Uma rabeirinha aí, né? O Bovespa, assim, o Bovespa é um índice muito ruim, né? Muito ruim, é péssimo. É o pior índice que tem. E os fundos de pensão, o pessoal, todo mundo usa o Bovespa como referência, é uma péssima referência, né? Então a gente adora, porque realmente, comparado com o Bovespa, excelente. Mas quem usa o Bovespa como referência está fazendo uma péssima escolha, né? A gente pegou aqui, por exemplo, as 10 empresas principais que mais se valorizaram em 25 anos, que são fáceis. Ó, Vale, Itaúsa, Itaú Banco, Gerdau, Ambev, Bradesco, Banco Brasil, Petrobras, Telefônica, né, que é a Vivo e Sabesp. Não tem nada aqui de mistério. Empresas tranquilas, né? Não tem nada. Elas renderam em 25 anos
5.800%, né? Muito mais. Bovespa aqui, nesse período, eu vou te falar anual, essas empresas renderam 17% ao ano, essas que eu falei, em média, divide por 10. E o Bovespa rendeu 8,2% ao ano, quer dizer, renderam o dobro. Essas 10 empresas que eu falei, que não tem nenhum mistério, empresas simples, para você ver como o Bovespa é ruim, né? Porque tudo o resto contaminou o Bovespa. Então, eu vou repetir: Vale, Itaúsa, Itaú Banco, Itaú, Gerdau, Ambev, Bradesco, Banco Brasil, Petrobras, Vivo ou Telefônica, né, e Sabesp renderam 17% ao ano em 25 anos e o Bovespa 8,2%. Você vê como o Bovespa é ruim. Né? E o GPM 8,8%. Basicamente, o Bovespa seguiu o GPM. E o CDI 13,3%. Então, agora, as small caps, a gente fazer o mesmo raciocínio para os small caps, né, foi 24% ao ano. Muito mais que o Bovespa. Então, eu digo que a small caps é um índice muito melhor que essas 10 melhores empresas, as grandes. Small caps rendeu muito mais que as melhores empresas do Bovespa, que foram essas que eu citei. Então, perfeito. Quando a gente fala com um gestor tão experiente quanto o Werner, que tem décadas e décadas de mercado, que passou por vários cenários, vários governos, a gente sempre tem curiosidade de perguntar, né? É claro que nenhum cenário é exatamente igual ao outro, mas eu queria saber agora qual a perspectiva da Trígono com relação a 2023. Você já falou aí que vocês preferem, sim, para proteger o portfólio, as empresas com receita em dólar. Mas agora o título do vídeo aqui, né? Quais empresas que vocês acreditam que tem um bom potencial de retorno? Antes da live, você já deu a pista aqui que teve alteração ali nos percentuais, teve uma empresa nova que entrou. Então, fala um pouquinho para a gente sobre as empresas que vocês acreditam que não vão se influenciar tanto negativamente com o governo PT, enfim, fala um retrospecto para a gente. Eu vou falar as 4 principais empresas, né, que todas elas têm o dólar por trás delas. Bom, 2 que vocês conhecem, a gente sempre fala, é Ferbasa e Tupi, né? Ferbasa 100% em dólar, a Tupi agora eram 70%, né? Com a MWM vai ser uns 60% em dólar, né? Que ela acabou de concluir a compra da MWM, mas a empresa realmente tem bastante ainda receita em dólar. A outra é a Kepler, mas a Kepler, não, ela exporta pouco, só que os clientes da Kepler, né, tudo que tem por trás da Kepler, os grãos, a soja, o milho, né, o trigo, tem tudo a ver com o dólar. Né? Então, se a soja subir, se o milho subir, o pessoal vai comprar sírio, vai investir, o Brasil vai explodir agora na produção de grãos, como ano que vem vai ser um ano recorde. Né? Então, assim, a Kepler, indiretamente, ela se beneficia com o dólar. E principalmente com China, porque isso aqui vai parar na China. Nossa produção de grãos vai parar com a China. E a quarta empresa, né, talvez uma novidade para vocês, é a Unipar. Então, a Unipar basicamente é cloro-soda, que basicamente é dólar também, totalmente dolarizado, e o PVC, que também é uma commodity, né, então praticamente dolarizado. Então, essas 4 empresas, e cada um num setor diferente, quer dizer, a gente totalmente diferentes setores, né? Então, assim, diversificação total, mas com dólar por trás de tudo. Então, a gente é uma carteira muito de proteção. Ferbasa tem 1 bilhão de caixa, Unipar tem caixa líquido, Unipar 500 milhões de caixa, Kepler 150 milhões de caixa, e a Tupi tem 1 bi de caixa, tem uma dívida líquida, mas a dívida dela é de 7 anos, 5 anos e 10 anos. Então, a dívida é lá longe, muito caixa. Então, empresas muito sólidas e estão ganhando com juros, né? Os juros lá em cima, elas ganham também com a taxa de juros, né? Aplica esse caixa aí, taxa de juros. Então, são 4 empresas que eu digo assim, estão muito bem posicionadas em relação a todo o ambiente que a gente está vivendo, né? China é muito importante para a gente também. Excelente, Werner. Muito bom saber as empresas aí. Teve a novidade que a Unipar eu particularmente não sabia. E eu queria saber de você agora, para a gente terminar, que você desse uma mensagem para tranquilizar as pessoas para 2023. Como eu falei, tem gente que está tranquila, tem gente que está muito preocupada. O que as pessoas devem fazer? E até uma contextualização, Werner, se você puder dar para a gente, se o Brasil, se na sua opinião, tem muita gente falando isso, se o Brasil tem o potencial, digamos assim, para virar uma Argentina ou uma Venezuela. Fala um pouquinho desse contexto também para a gente. Olha, a gente fala bastante sobre isso. Eu não acredito, né? Porque, assim, hoje você tem um Congresso que basicamente vai governar. O Lula ele vai depender para tudo quanto é coisa, uma medida provisória, um projeto de lei, ele não faz nada sozinho. Isso é nada pior ainda. Mudar a Constituição é impossível. Então, assim, quem vai governar é o Legislativo. E ele, basicamente, ele vai
fazer o que o Legislativo quer, já está negociando. O próprio Bolsonaro praticamente não governou, ficou na mão lá do Pacheco, do Lira, quer dizer, agora o Lula muito menos ainda, né? Então não acredito em nenhum desajuste, uma tragédia, porque não tem como. E o mais importante ainda, que o Banco Central é independente. Se começar a fazer barbeiragem, esses juros vai subir, vai para 15, 17, 18, o que for. Então ele não pode. Antes era assim, o Banco Central era pau mandado, né? Fazia o que o ministro mandava. Agora não, ele é totalmente independente. Fazer barbeiragem, nós vamos ter juros subindo, pode ter recessão, a gente sabe com recessão o que acontece, né? Tira o presidente. Né? A Dilma saiu, não foi por causa de pedalada fiscal, não. Na realidade, foi a recessão que tirou ela. Então, assim, não acredito em Argentina. Acho que agora eles vão ter que realmente ser mais responsáveis fiscalmente. O governo vai estar muito vigiado em relação à corrupção, se houver. Vai ser um patrulhamento muito grande, está todo mundo escolado. Então, assim, ele não vai poder sair do trilho, não. Eu acho que, quanto a isso, né, e se tiver um bom ministro aí dizem que é Meirelles, pode ter um outro nome aí forte também, mas eu acho que ele assim, já sabe, ele vai ter que fazer, como foi lá em 2002, né, o Lulinha Paz e Amor. Então, eu acredito que realmente estou, não vou dizer otimista, mas pelo menos eu estou mais resignado, né? Não resignado a gente está, mas pelo menos temos o Congresso por trás agora, né? Antes, lá em 2002, ele teve todo o Congresso atrás dele. Então teve o Mensalão, que não vai ter mais, teve o Petrolão, que não vai ter mais, o Congresso, que não está mais na mão dele. Então, assim a economia está muito mais protegida do que a gente estava lá atrás, né? Principalmente no segundo governo para frente. Eu acho que as pessoas têm que se tranquilizar, né? Está todo mundo assim, triste, né? Mas infelizmente é o que tem. E às vezes na dificuldade, né, que vai surgindo as oportunidades. Sempre falo, né? A dificuldade, o risco que traz a oportunidade. Então, para a gente, na trilha não muda nada, as empresas são as mesmas, estamos protegidos, e eu acho que o pessoal não deve começar a ficar trocando de posição. Né? Cada notícia, troca de posição, a Petrobras vai ser um desastre, será mesmo? Né? Então, assim, já assumiram que a Petrobras vai ser um desastre. Talvez não, né? Talvez não, porque tem uma lei aí, tem uma lei que ela tem que cumprir, tem que investir, então não tem como você segurar preço e fazer investimento ao mesmo tempo. Então, acho que, no fim, discurso político, na prática, é outra coisa. Primeiro ele faz o discurso, né? Depois ele tem que cumprir aí com as obrigações, né? Eu digo assim, o Lula é a rainha da Inglaterra, inclusive ela já morreu, então ele não tem poder nenhum, quem manda é o parlamento, né? O Congresso, e não acho que vai ser muito diferente, não. E a fala da Gleisi Hoffmann, falou que, passada a eleição, que volta a sangria na Petrobras, que estão preparando a distribuição de 50 bilhões de dividendos, que o PT, né, que eles não concordam com essa política que retira da empresa a capacidade de investimento e só enriquece acionistas. E acionista, o governo é o maior acionista, né? E ela falou que a Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. Como é que você vê? Primeira coisa, ela não manda em nada, né? Ela não manda nada, nada. Existe uma lei, né, que foi feita lá pelo Temer, de preço, que a Petrobras tem obedecido. É uma lei, você tem que mudar a lei. Né? Os preços da Petrobras não é o presidente da Petrobras que manda. O Bolsonaro não conseguiu. Por mais que ele esperneava, trocou o presidente 3 vezes e não adiantou nada. Inclusive, pode ter um reajuste de preço a qualquer momento, inclusive no governo dela, porque tem uma lei para cumprir. E para mudar a lei, ela tem que combinar com o Congresso. Então, a Gleisi não manda nada, pode falar o que ela quiser, o que vale é a lei e não o desejo dela. Como você falou, dividendos sim, metade é do governo, da União, que vai para a educação, vai para a saúde, e outra metade é dos acionistas, né? Inclusive as pessoas, o público, todo mundo é acionista da Petrobras. E esse dividendo já foi aprovado, aí, 43 bi, se não me engano, né? Já está aprovado, sim, não tem o que fazer. Né? Ela que tente espernear, mas ela realmente não manda em nada. Não, excelente, Werner. Boa a sua proposição sobre esse assunto, o pessoal está muito preocupado com isso, Petrobras, Banco do Brasil, estatais, inclusive, né? A gente tem feito lives com a galera macro também, fundos macro também, que tem se posicionado sobre essa questão. Hoje até, né, se é verdade, a gente não sabe, né, que se o Meirelles teria sido convidado, ninguém sabe, mas a condição que ele nomearia o presidente da Caixa e do Banco do Brasil, mas de carreira, já são pessoas, de repente até mantém. Eu não digo da Caixa, mas eu digo que no Banco Brasil, o Fausto Ribeiro fez um excelente trabalho, é funcionário de carreira, não pode ser mandado embora, vai trocar por quê? Acho que time que mexe, que está ganhando não se mexe, né? O Banco Brasil
um excelente trabalho, como já teve lá outros presidentes bons, né? Teve lá o Caffarelli, que agora está no Grupo Simpar, né? Foi um excelente presidente, foi da CSN. Então, não sei se mudar presidente, né? Botar algum político, acho que é difícil, né? Muito difícil que aconteça. Mesmo nos governos do PT, o presidente do Petrobras veio, desculpa, do Banco Brasil veio dentro do banco, tá? Petrobras não. Então, eu acho muito difícil trazer alguém de fora. Então, o Banco Brasil estou até mais tranquilo em relação a Petrobras. Beleza, Werner, excelente, muito boa essa live nossa para dar um update para a galera do posicionamento da Trígono, qual a perspectiva para 2023, as empresas que mais acreditam. Acho que ficou um update bem legal. Com certeza você vai ser convidado muitas vezes aqui no canal, mas não vai ficar com tanta saudade desse tanto tempo que você ficou dessa vez, né? Mas agradeço, é uma honra para a gente ter a sua experiência aqui, passando para a gente aí há tantos anos, né? Já há 4 anos. Quiser deixar as palavras finais para a galera? Sim, eu até uso aquela música, né? Até escrevi a resenha agora. Assim, levanta a calda de poeira da volta por cima, né? Não adianta chorar, é o que é, né? Então vamos viver essa vida, não ficar olhando para trás, né? Vamos para frente, aproveitar o que tem de oportunidade. O Brasil vai crescer, né? O que foi feito aqui nos últimos anos vai trazer retorno. Várias ações que o Paulo Guedes fez, o Tarcísio também fez. Você tem os governos estaduais também bons, né? Alguns bons governadores, né? Então, eu sempre falo, o Brasil é maior que a crise e a gente vai em frente aqui, tá? Então, tristes, mas tranquilos, né? Então, eu acho que democracia continua, né? Nós temos um parlamento, e principalmente eu acho que o parlamento vai estar vigiando aqui a nossa economia. Então, realmente, vamos em frente, né? Com tristeza, mas com otimismo. Excelente. Obrigado mais uma vez, Werner. Pessoal, pedir mais uma vez para curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal da Carteira Z e acompanhar a Trígono nas redes sociais também. Vamos deixar os links aqui do canal da Trígono para o pessoal acompanhar. Sempre tem resenhas ótimas que o Werner escreve, lives no canal da Trígono. Então, acompanhe lá que vocês não vão se arrepender. Beleza, Werner? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.